Olá, queridos irmãos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma vez o seu irmão em Cristo, Silvio Costa. Estou hoje com este vídeo rápido aqui para trazermos algumas questões relacionadas às profecias, né? Vamos tratar hoje aqui do livro de Daniel, leremos alguns capítulos aqui, mais precisamente capítulos 9, 11 e 12, tá bom? Vamos falar aqui sobre o que foi a abominação desoladora, a vinda de Jesus Cristo, quando ele veio em carne aqui para nos salvar, bem como os últimos acontecimentos que envolveram a sua volta gloriosa, tá bom? Esclareceremos aqui o que vem a ser a abominação desoladora e traz muita confusão no meio religioso, tá bom? Entre os estudiosos da Bíblia. Então, inicialmente, lerei aqui o capítulo 9 de Daniel, começando aqui pelo verso 25. Tá? Isso aqui foi após a oração de Daniel, foi respondida a ele e mostradas os últimos acontecimentos. Tá? Então, foi dito assim a Daniel, verso 25 do capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Cabe ressaltar aqui apenas que somente nesse versículo ele está mostrando a Daniel os acontecimentos que ocorreriam, né, até a vinda do Messias. Esse até ao Messias. E esse o príncipe também, que é um outro ponto-chave. O príncipe é o Messias. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse comentário prévio aqui. Verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ser cortado o Messias significa o Messias seria morto. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. O que muitos não entendem aqui é que, a partir daqui, e o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe aqui, apesar de terem colocado com letra minúscula, esse príncipe aqui é aquele príncipe lá do verso 25. Tá? Tá dizendo, o que está dizendo aqui? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Outro ponto-chave aqui na revelação dessa profecia é isso aqui, destruirá a cidade e o santuário. Então, o povo do príncipe é o povo do Messias, o povo de Jesus, o mesmo povo que o destruiu, certo? Tanto judeus como romanos, ou seja, tanto judeus como gentios. Ele veio para os seus e os seus não o receberam e ele foi morto. Tá? Destruirá a cidade e o santuário é outra questão que traz muitas dúvidas e as pessoas hoje, os estudiosos da Bíblia hoje em dia, estão entendendo que esta cidade e esse santuário que seria destruído seria algo físico, o templo físico, e o próprio Jesus Cristo nos evangelhos, ele vai deixar claro lá que ele era aquele templo que ele estava falando que seria destruído e em 3 dias seria reconstruído. Tá? A cidade e o santuário, portanto, representa aqui o corpo físico de Jesus Cristo. Ele foi a cidade santa e foi destruída, tá? Pelos seus. E o seu fim será com inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Vamos ao verso 27, rapidamente. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta parte aqui, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Diferentemente do que muitos entendem que isso aqui está tratando de um anticristo, não. Isso aqui está falando do príncipe. Esse príncipe, Jesus, fez firme aliança com muitos por 1 semana. Porque essa semana aqui é a 70ª semana, né? A semana 70 das 70 semanas de Daniel, ela se iniciou no batismo de Jesus no Rio Jordão. Foi ali no Rio Jordão, por João.
e ali foi quando iniciou o ministério público de Jesus. Ali se iniciou a contagem da 70ª semana de Daniel. Tá? E essa metade da semana aqui, onde se fará cessar o sacrifício e a oblação, foi exatamente a metade dessa 70ª semana, ou seja, 3 anos e meio após o batismo de Jesus por João Batista, no Rio Jordão, onde ele foi morto. E aquele sacrifício que era exigido, a partir dali não faria mais sentido. Por isso que se fez constar aqui na palavra que na metade da semana se faria cessar o sacrifício e a oblação. Ok? Vamos então, dito isto, vamos ao capítulo 11 do livro de Daniel e vamos ler aqui o versículo 31, que é muito esclarecedor. Daniel 11, 31 está escrito assim: E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Importante ressaltar que, nesta parte que diz que profanarão o santuário e a fortaleza, é exatamente o momento da morte de Jesus. Todo o sacrifício que foi feito com ele ali, e todo o martírio, né, que foi feito com ele, os castigos que ele recebeu, até o cume, né, a culminação desse escarnecimento, dessa profanação, que foi a sua morte na cruz. Então é isso que está dizendo esse verso aqui, quando diz que profanarão o santuário e a fortaleza. Ele era o santuário e a nossa fortaleza. E tirarão, ou seja, mataram o nosso sacrifício, que é ele. Ele é o sacrifício contínuo. Ele é o sacrifício que foi feito de uma vez por todas. E estabelecendo a abominação desoladora. Então, meus irmãos, cabe ressaltar e fazer menção a isso aqui. É a abominação desoladora que muitos têm tentado saber e entender pela palavra o que vem a ser, e muitas conjecturas do que vem a ser, e geralmente as pessoas levam isso para o campo físico, né? Construções físicas de um templo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a abominação desoladora foi o que fizeram com Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a imagem dele na cruz, todo ensanguentado, com cravos nas suas mãos, nos seus pés, cravado numa cruz, morto, isso ali representa a abominação desoladora, ou sacrilégio terrível, ou abominação da desolação. Tá? Eu vou sair aqui agora do livro de Daniel, nem estava previsto aqui não, mas eu vou mostrar para vocês o próprio Jesus falando sobre isso aqui, a consumação disto. É o que está aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, e Jesus vai dizer aqui, deixa eu procurar aqui o versículo, está escrito assim, Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele tempo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí Jesus está falando sobre a volta dele, certo? O que Jesus vai falar aqui em Mateus 24:15 é: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A gente acabou de ler em Daniel 11:31 sobre a abominação da desolação. E Jesus aqui, quando ele estava no seu ministério, nos momentos finais, ele vai estar falando sobre a sua vinda, e ele falou que quando virdes a abominação da desolação, que seria aquela cena dele crucificado na cruz, de que falou o profeta Daniel, que a gente leu lá, está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, a abominação da desolação estabelecida no lugar santo foi o que fizeram com o corpo dele, representa a morte dele na cruz. Lembrando que no Antigo Testamento, quando Deus mandou o povo lá ainda no deserto fazer um santuário onde ele pudesse habitar com o povo, e esse santuário ele deveria ser feito tendo como modelo o que há no céu, que foram dadas as instruções, certo?
havia ali um lugar santíssimo e havia um lugar santo. E toda a representação ali do lugar santo, do lugar santíssimo, tanto ali do pátio, de toda aquela área que representava ali esse lugar, ali era uma sombra, ali eles traziam uma imagem do que é a parte espiritual, né? Então, no caso ali, vocês lembram que para se chegar ao lugar santíssimo teria que se passar pelo lugar santo. E esse lugar santo é esse lugar santo de que a Bíblia tem falado, que não é um templo físico, mas sim era o corpo de Jesus. Então, o lugar santo, essa abominação que colocaram no lugar santo, foi o que fizeram com o corpo físico de Jesus. E ali já era Jesus predizendo a sua volta. Tá? E vocês vão entender posteriormente do que eu estou tentando falar. Agora vamos voltar aqui para o livro de Daniel, certo? Capítulo 12. O que vem dizer aqui Daniel capítulo 12? E a gente já começa a fechar o nosso vídeo aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Lembra aqui do grande príncipe, do povo que haveria de vir? Então, nesse caso aqui, ele está falando sim de Jesus Cristo. Tá? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, Miguel é Jesus, ele é o grande príncipe. Esse tempo de angústia aqui foi o período do sacrifício de Jesus, do seu martírio, e que nunca mais haveria, diferentemente igual àquele, né? E naquele tempo se consumariam todas as coisas. Aí o que ocorreria depois, né, disso aqui? Muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e os acontecimentos e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Lembra que eu falei que o ministério de Jesus Cristo, o ministério público de Jesus Cristo começou ali no Rio Jordão, foi quando ele se declarou ali como o Filho de Deus, e ali ele iniciou, ele já vinha no seu ministério, mas o seu ministério, biblicamente, o seu ministério público se iniciou ali com o seu batismo no Rio Jordão. Tá? Então é esse momento aqui, desse versículo 5, está falando exatamente sobre o momento do seu batismo. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então aqui está muito claro que Jesus ali, assumindo a sua missão perante o Pai, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, Jesus Cristo, como carne, como Filho do homem, ele era também 100% homem, 100% Deus. Então ele veio para cumprir a missão e ele jura ao Pai que ele cumpriria a sua missão. E a sua missão ali encerraria-se dentro desse período que ele fala, né? Que seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Que todos que têm um pouco de conhecimento da palavra de Deus vão saber que isso aí representa 3 anos e meio, né? Um tempo que é um ano, 2 tempos seria 2 anos, que somam-se 3,
e metade de um tempo, 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio após o seu batismo no Rio Jordão, culminaria exatamente na metade da 70ª semana e exatamente no dia da sua morte. Tá? E foi aquele momento que acabaram de espalhar o poder do povo santo. Tá? E tudo se foi cumprido. Tanto é que quando Jesus morreu, ele falou: está consumado, está feito. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, e posta a abominação desoladora, ou seja, isto aqui está dizendo, olha só, eu estou mostrando aqui para você o dia da crucificação de Jesus Cristo. Foi o dia ou o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, Jesus Cristo foi morto, e foi posta a abominação desoladora. Fizeram aquilo com o corpo, o templo do Espírito Santo, o templo do Pai, que era o corpo de Jesus. Então ele está dizendo que a partir daquele dia haveria 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que houve então aqui? 1290 dias após a sua morte ali, né? Jesus Cristo ele ressuscitou, esteve durante aproximadamente 40 dias ali com os discípulos entre nós, né? Entre nós, que eu digo entre nós humanos. E após aquele prazo ali, ele subiu aos 40 dias, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E depois disso aí foi a contagem desse período, né? De 1290 dias e 1335 dias. Aí diz aqui, né? Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então ficou claro que após ali houve aquela volta gloriosa no reino espiritual, no campo espiritual. E para finalizar o vídeo aqui, eu vou ler para vocês, está escrito aqui em Lucas 17, vamos ler aqui, Lucas 17, vai estar escrito assim, Jesus falando sobre a sua volta. Tá? Vamos lá aqui. Ele vai dizer que o reino dele não vem com aparência exterior. Vamos ler a partir daqui, a partir do verso 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Quando Jesus está falando isso aqui, é claro, né, ainda serão os dias anteriores à sua morte. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, esse aqui está dizendo sobre o dia da manifestação do reino de Deus, né? Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua alma, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos, naquela noite, isso aqui é um ponto importante, né? Porque muitos fazem confusão sobre essa passagem. Tá? Isso daqui está falando exatamente do momento em que as pessoas morrem.
Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Ou seja, aqui está dizendo aqui sobre a manifestação do reino de Deus ocorrendo no momento da morte de cada um de nós. Tá? E esse que será deixado aqui não quer dizer que não será levado também, se estiver na presença de Deus, posteriormente, no tempo de Deus. Naquela noite, 2 estarão 2 numa cama e um será deixado e outro será deixado. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A versão Almeida Corrigida Fiel, ela traz muito bem a tradução aqui, como águias. E realmente é isso. Jesus está dizendo que a manifestação do seu reino ocorre nos dias atuais, no momento da morte dos seus servos. E onde estiver o corpo, virão os seus anjos para, juntamente com essa pessoa que acabou de ter o seu corpo morto, esvaído da vida, o seu espírito vai voltar para Deus e esses anjos, é o papel deles conduzi-los até os céus. Tá? Então, fechando aqui, para deixar claro que aquela grande volta gloriosa de Jesus nos ares, para resgatar toda a humanidade que havia morrido, os servos de Deus, os salvos, haviam morrido até antes da morte de Jesus e da sua ressurreição, e até mesmo 3 anos e meio após isso, após a sua morte, estes foram ressuscitados 3 anos e meio, 1335 dias após a sua morte na cruz. E após esse período, todos nós temos sido arrebatados para Deus por meio da morte. Então, quando se diz que 2 estarão numa cama ou no campo, isso ali nada mais é de estar dizendo que no nosso dia normal, nos nossos trabalhos, indo para o escritório ou voltando do trabalho, indo para qualquer lugar, nos nossos afazeres, ou mesmo durante o período da noite, do nosso descanso, muitos ali são levados e outros serão deixados. Agora, esses serão deixados, como eu já mencionei, não quer dizer que esses aí que serão deixados não irão um dia também. Chegará o seu dia. Tá? Então, cabe ressaltar que, concluindo o vídeo aqui, o período dos 7 anos, que muitos chamam de tribulação e grande tribulação, não está envolvendo uma ação, um acontecimento com pessoas comuns no futuro, como nós, por exemplo. Ali estava relatando exatamente o que ocorreu com a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo foi aquele que passou pela tribulação e pela grande tribulação. E foi isso, o sangue do Cordeiro, que nos deu o direito de habitarmos com Ele nos céus, o que já aconteceu com uma multidão. Vamos continuar tratando desse assunto, que é muito complexo, e tenho certeza que hoje eu trouxe aqui coisas que muitos de vocês, meus irmãos, nunca ouviram a falar por esse lado, por esse aspecto, desta maneira de interpretar. E cabe a vocês agora, com essas informações, irem à Bíblia, e lerem os profetas, lerem Daniel, lerem Isaías, Ezequiel, e principalmente Apocalipse também, e acurar esse entendimento, e vai fazer muito sentido a partir desse momento com todas essas informações. Desejo que todos fiquem na paz do Senhor e o Senhor continue nos capacitando, nos guiando, nos abençoando, suas ricas bênçãos materiais e principalmente espirituais. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Silvio Costa.